E agora a gente vai falar um pouco mais aprofundadamente sobre o controle concentrado de constitucionalidade. E para entender melhor o controle concentrado, como a gente já falou, ele se trata de um processo objetivo, já que o STF tem como função básica de ser o guardião da Constituição Federal e, por consequência, pela Constituição Federal ser a nossa norma suprema, todas as leis abaixo dela devem estar em harmonia, tanto com as normas propriamente ditas na Constituição, quanto aos seus princípios. Agora, o que não impede também é que o STF, além de guardião, ele possa interpretar a norma constitucional, sem, entretanto, alterar o texto literal da Constituição. Esse é o fenômeno que a gente chama de mutação constitucional, não é? Porque muda-se a interpretação ou adequa-se com a realidade social, mas não há uma violação, não pode haver uma violação violenta ao texto literal da lei. Quando a gente parte para o controle concentrado, é interessante ressaltar que, basicamente, a Constituição Federal ela elencou 5 ações específicas para o controle de constitucionalidade das leis, que são justamente a ação direta de inconstitucionalidade, lá no artigo 102, inciso 1º, a ADI, que é a ação direta de inconstitucionalidade interventiva, que já existia antes mesmo da ADI genérica, está no artigo 36, inciso 3º, a ação direta de constitucionalidade, que é artigo 102, parágrafo, inciso 1º, lá da Constituição, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que está no artigo 103, parágrafo 3º, e a ADPF, que está no artigo 102, parágrafo 1º. É importante ressaltar já desde já que a ADPF ela tem um caráter residual. O que isso quer dizer? Que só vai caber a ADPF, em regra, quando as demais ações não couberem no caso concreto. Então, quais são as principais características do processo, do controle concentrado de constitucionalidade? Primeiro, é um processo objetivo. O que isso quer dizer? Que não há lide, ou seja, não há uma pretensão que está sendo resistida ali entre as partes. Basicamente, o que vai se discutir nesse processo é se a lei está adequada ou não à Constituição Federal. Então, é por isso que é chamado que é um processo objetivo. No controle difuso de constitucionalidade, que é feito pelos juízes, de uma maneira ali, no caso concreto, antes mesmo de ter esse controle, existe um processo que está ali debatendo algum assunto, algum caso concreto, alguma pretensão que está sendo resistida à lide e, portanto, que é chamado que o controle difuso vai pela via incidental, enquanto no controle concentrado a gente diz que vai pela via mesmo processual objetiva, via de ação direta. E a legitimidade ativa para propor essas ações, elas são taxativas, ou seja, é exatamente o que a lei ali determina. Então, os legitimados estão exatamente em cada tipo de ação. Então, não há como estender, na verdade, essa questão de quem pode propor determinada ação ou não. Mais adiante, a gente vai falar mais sobre, vamos comentar, na verdade, os principais pontos da ação direta de inconstitucionalidade, que é a mais comum e talvez a mais conhecida de todas, antes de partir para o resto das ações específicas do controle de constitucionalidade. E agora a gente vai falar dela, que é a ação mais popular do controle de constitucionalidade concentrado, que é a ação direta de inconstitucionalidade genérica. Vamos lembrar de que ela surgiu na emenda constitucional 16, lá na época da Constituição de 1946, mais ou menos, e então ela veio para complementar, para ter mais uma forma de controle de constitucionalidade, justamente ao lado da ADI interventiva, mas o seu procedimento todo é regulado pela Lei número 9.869 de 1999. E qual é o objetivo da ação direta de inconstitucionalidade? É declarar perante ao Supremo Tribunal Federal, que é o órgão competente para julgar e processar as ações do controle concentrado,
a nulidade de lei ou ato normativo. E em tese, qualquer lei ou ato normativo pode ser objeto da ADI, mas a gente vai falar de algumas restrições mais adiante. E quem são os legitimados? Eles estão elencados no artigo 103 dos incisos 1 a 9, lá da Constituição Federal. Atenção para esses legitimados aqui: Presidente da República, mesas do Senado e da Câmara dos Deputados, Conselho Federal da OAB, Procurador-Geral da República e partido político com representação no Congresso Nacional, eles são legitimados universais. E o que isso quer dizer? Que eles serão legitimados simplesmente para propor essa ação direta de constitucionalidade, basicamente sempre que eles acharem que está alguma lei ou ato normativo estiver em desarmonia com a Constituição Federal. Como também eles estarão sendo legitimados para qualquer ação do controle concentrado e, por sua vez, eles não vão precisar provar nem pertinência temática, nem interesse de agir nesse processo. Então, a sua petição não será nunca indeferida, seja por inépcia, por interesse de agir, ou por falta de pertinência temática. A gente vai comentar o que significa pertinência temática. Quer dizer que será que aquele assunto compete a eles avaliar ou não? Eles não precisam demonstrar isso. É por isso que eles são chamados de legitimados universais. Fora eles, nós temos a Conferência Sindical, governadores de estado e do Distrito Federal, entre outros, que são mais específicos em outras ações lá do controle de constitucionalidade, que estão elencados justamente aqui nesse artigo, mas esses aqui são legitimados universais. Bom, agora voltando aqui para os tópicos da ADI, nós vamos falar da pertinência temática. Como a gente falou no tópico anterior, os legitimados universais, eles não precisam comprovar nem a pertinência temática, nem tampouco o interesse de agir. E o que seria essa pertinência temática? É o assunto, é o objeto da ADI. Já outros legitimados, como por exemplo os governadores de estado e do Distrito Federal, por exemplo, eles têm que comprovar que aquela lei ou ato normativo vai ferir diretamente ali o estado ou o Distrito Federal. É por isso que eles precisam comprovar. É bom a gente ressaltar também que os estados possuem suas constituições estaduais. Então, quando uma lei municipal ela está ferindo diretamente a Constituição estadual, ela pode ser objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, mas que não necessariamente vai ser julgada pelo STF. O próprio Tribunal de Justiça do Estado vai poder ali, por exemplo, analisar se aquela lei está de acordo com a Constituição Estadual ou não. Agora, se ela descumprir algum preceito fundamental do município, aí sim nós estaremos diante não de uma ADI, mas sim de uma DPF. Muito provavelmente estaremos diante de uma DPF. Bom, o próximo tema é o objetivo o objeto e cabimento da ADI. Lei ou ato normativo que seja incompatível com a Constituição Federal. Agora, o que se pretende com isso? É que o STF declare a nulidade absoluta desses atos e justamente porque estão incompatíveis com a Constituição Federal. Lembrando que a gente não deve confundir competência com legitimidade. Legitimidade é quem tem, vamos dizer assim, autorização para entrar com a ADI. Mas quem faz o controle de constitucionalidade de fato, quem analisa de fato o objeto ali desse processo, é o STF. E quais são as restrições? Ou seja, o que não pode ser objeto de ADI? Súmulas de jurisprudência, porque elas não têm efeito vinculante, não têm efeito normativo. Ato normativo do Executivo. E aqui a gente tem que ter atenção ao seguinte, que na verdade não há um controle de constitucionalidade.
e sim um controle de legalidade, ou seja, esse princípio que está expresso na Constituição e que a administração pública deve seguir. Então, na verdade, há um controle de legalidade. Lei municipal não pode ser objeto de ADI por expressa previsão constitucional, e as leis do Distrito Federal, a gente tem que se atentar a um aspecto, que o Distrito Federal ele assume competência dúplice, tanto municipal quanto estadual. E aí, nesse caso, quando a lei tiver caráter municipal, não vai ser objeto de ADI. Quando for de caráter estadual, ela vai poder ser objeto de ADI. E agora a gente tem o pedido cautelar ou o pedido liminar, que na verdade vai estar presente basicamente em todas as ações do controle concentrado. E esses pedidos, o que acontece? Geralmente pede-se a suspensão de todos os feitos incidentais que estejam lá ocorrendo, por exemplo, que essa lei já esteja sendo debatida nos controles difusos e a sua constitucionalidade, suposta inconstitucionalidade. E então, quando a STF recebe a petição de ação direta de inconstitucionalidade, ele vai suspender todos os feitos incidentais que estejam debatendo essa lei impugnada ou ato normativo. Efeito repristinatório. O que isso quer dizer? Que caso essa lei seja declarada liminarmente após ouvir a autoridade que elaborou essa lei, seja considerada inconstitucional, se houver uma lei anterior a essa que se aplique ao caso concreto, poderá ser novamente aplicada, mesmo que revogada. Isso é que se chama de efeito repristinatório, é trazer uma lei anteriormente revogada por essa nova lei que trata do mesmo tema, das mesmas matérias, e que está sendo supostamente alegada como inconstitucional e passa a vigorar novamente enquanto se decide ou não da inconstitucionalidade da lei. Esse é o tal chamado efeito repristinatório, salvo se não, só não vai ter esse efeito se houver de fato uma determinação expressa nisso na decisão liminar, que vai ser publicada no Diário Oficial da União, só a parte do dispositivo. O que significa isso? Que é aquela parte da decisão interlocutória ou da sentença propriamente dita, quando se for uma decisão final, que é a parte do dispositivo. E, em regra, o pedido cautelar, o pedido liminar, tem efeito ex nunc, ou seja, a partir daquele momento aquela lei não vai vigorar. Essa é a regra. Agora, tem algumas situações que estabelece lá na lei específica da ADI que vai ter o efeito ex tunc, ou seja, que é desde o ato de que essa lei começou a vigorar, ela vai ser declarada nula. Mas em sede liminar, ela vai ser considerada, em regra, como efeito ex nunc. A partir daquele momento da concessão da liminar, é que vai ser considerada a lei inconstitucional. E o procedimento da ADI é o seguinte: é a petição inicial que vai ser encaminhada ao Supremo Tribunal Federal, Então, a partir do momento que essa petição é protocolada, não há possibilidade de desistência ou acordo, uma vez que vigora o princípio da indisponibilidade, porque nós estamos falando de uma lei que vai afetar toda uma nação. Então, a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade não pode ser objeto de acordo, a não ser pela decisão do próprio Supremo Tribunal, e não é acordo, é decisão, tá? E aí vai ver se vai conceder a liminar. Se conceder, vai ouvir também as autoridades, pedir que elas prestem informações sobre o ato impugnado, ou vai indeferir essa petição por falta de pertinência temática ou por inépcia de algum requisito da petição inicial, ou lá quando legitimado que não é, por exemplo, universal, não comprovar o interesse de agir ou a pertinência temática, por exemplo. Dessa decisão de deferimento da inicial liminarmente, cabe agravo de instrumento, e o relator, a partir disso, se ele não indeferir e der seguimento ao processo, ele vai pedir informação às autoridades que elaboraram a lei ou ato normativo. E esse prazo é de 30 dias contados da decisão. Manifestação da Advocacia Geral da União e da Procuradoria Geral da República após as informações prestadas pelas autoridades que elaboraram a lei, e
é um prazo de 15 dias. Após isso, simplesmente vai ter lá um procedimento interno lá no STF e eles vão marcar a data de julgamento da ADI. Se for declarada inconstitucional, qual vai ser o efeito disso? Essa lei vai ser declarada nula desde o momento de sua promulgação. E os seus efeitos serão, então, ex tunc. E vai ser extirpada parcialmente ou totalmente do ordenamento jurídico. Basicamente, esses são os principais pontos da ADI. Nós vamos falar depois, agora no próximo tema, sobre a ação direta de constitucionalidade, né, que é para declarar que aquela lei é constitucional, no caso, sim, existe. Quando há uma dúvida se a lei é inconstitucional ou não, tem que entrar com uma ação declaratória para que o STF dessa vez não declare a inconstitucionalidade, mas sim que essa lei é de fato constitucional.